Olá, tudo bem? Esse é o vídeo número 3. O período entre guerras, o fascismo na Itália. O totalitarismo fascista na Itália de Mussolini. Antes da gente entrar em detalhes sobre o totalitarismo fascista na Itália, é importante a gente fazer uma revisão sobre conceitos gerais que são comuns aos estados totalitários, de modo a facilitar a compreensão do que foi o regime totalitário fascista na Itália. Durante o final da Primeira Guerra Mundial, estruturou-se na Europa um fenômeno político conhecido como fascismo. Características do fascismo são essencialmente nacionalistas, antidemocráticos, antioperários, antiliberais e antissocialistas. Essas novas forças de governo representavam, portanto, uma reação nacionalista às frustrações da Primeira Guerra. Uma maneira de fortalecer o Estado intervencionista, né, e também atender à oposição frente à ameaça revolucionária de esquerda. Nós vamos ter nesse período entre guerras, né, as nações europeias em processo de reconstrução e, portanto, passam por um momento de crise econômica, de crise política, e as esquerdas começam a ganhar espaço. Lembrando que do outro lado a Revolução Socialista Soviética se consolida e se mostra para o mundo como uma alternativa às recorrentes crises capitalistas nos países ocidentais e, portanto, os países europeus quebrados no pós-Primeira Guerra começam a temer o avanço do socialismo. E isso vai fazer nascer grupos nacionalistas de extrema direita. E entre estes, na Itália, estarão os fascistas. Na doutrina fascista se destacam alguns pontos, como por exemplo, o totalitarismo, o nacionalismo, o romantismo, o autoritarismo, o militarismo e o anticomunismo. O que era o totalitarismo? Nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Portanto, o Partido Fascista confundia-se com o Estado. Ele se torna, portanto, uma síntese das aspirações nacionalistas. O nacionalismo. Tudo deve ser feito para a nação, pois esta é a forma mais alta de sociedade. O idealismo, né? Acredita-se que o instinto e o anseio é capaz de transformar qualquer realidade social. E o romantismo vem corroborar também com esse conceito, negando o papel da razão como forma de solução dos problemas nacionais. Para os românticos, apenas a fé, o sacrifício, o heroísmo e a força de vontade farão com que a sociedade alcance os seus objetivos. Um outro conceito muito forte desses regimes totalitários é o autoritarismo, né? Onde via-se a autoridade do líder, do chefe, né? Do dulce, né? Na Itália, como indiscutível, porque para eles as nações precisam de trabalho e prosperidade, e não de liberdade. Outro conceito, militarismo, né? A guerra regenera, a luta é tudo, a expansão territorial salva, né? Era outra crença muito comum nesses regimes totalitários. E o último, o anticomunismo, né? Culpava-se os comunistas pelo caos reinante e pelo colapso nacional. De modo que os regimes totalitaristas tinham esses valores como primordiais para alcançarem uma organização social e política capaz de trazer justiça e prosperidade. O corporativismo na Itália fascista. O corporativismo também vai ser uma característica específica do totalitarismo fascista na Itália. O povo italiano vai produzir as riquezas organizado em cooperativas e sindicatos, né, que governam o país através do partido fascista. E assim eles vão negar a existência de classes em oposição, né, na estrutura social. Portanto, o Estado corporativista busca a harmonia entre capital e trabalho. Grupos que apoiam a chegada do fascismo ao poder. Na Itália, né, as grandes elites econômicas, financeiras, né, capitalistas, temendo o avanço das esquerdas socialistas diante do caos reinante no pós-Primeira Guerra, vão apoiar a chegada ao poder dos fascistas, o grande capital financeiro, a alta burguesia, a Confederação Geral da Indústria Italiana, a Associação dos Bancos e a Confederação da Agricultura. O fascismo italiano. Em 1919, Mussolini funda o Partido Fascista Italiano, né? E ele vai fundar também as Squadras, que são milícias armadas conhecidas como os Camisas Negras. Os fascistas ganharam apoio tanto da elite como da classe média e rapidamente se expandiram por todo o país. E as razões de sua expansão são a crise política e econômica na qual a Itália estava mergulhada e os efeitos desmoralizantes sofridos na Primeira Guerra Mundial, né,
com perdas financeiras, mais de 700 mil mortes e nenhum ganho territorial. A situação italiana pré-fascismo. A Itália, no pós-Primeira Guerra, vai se encontrar num verdadeiro caos econômico, alto desemprego, paralisação de diversos setores da economia, alta agitação política, das esquerdas principalmente, greves, invasões de fábricas e terras. E o governo parlamentar composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular não chegam a um acordo e geram assim um grande impasse e impopularidade. As elites passaram, portanto, a respaldar a ação dos squadrons, e os fascistas elegeram o maior número de representantes no parlamento em 1921. A Marcha sobre Roma. Em 6 de outubro de 1922, Mussolini fez um discurso definindo as metas do Partido Fascista. Nesse discurso, o fascismo se coloca como uma reação contra os democratas, que tornaram tudo medíocre e uniforme, e tentaram sufocar e tornar transitória a autoridade do Estado. A democracia tirou a elegância da vida das pessoas, mas o fascismo trará ela de volta. Apoiado na crise parlamentar, Mussolini organizou o assalto ao poder. E em 1922, 50 mil squadrons, vindos de toda a Itália, marcharam sobre Roma exigindo o poder. O rei Vítor Emanuel III cedeu à pressão e o líder fascista passou a organizar o gabinete governamental no cargo de primeiro-ministro. A concretização do Estado fascista. Em 1924, por meio de fraudes eleitorais, os fascistas ganharam maioria no parlamento. E o deputado socialista Matteotti denunciou as irregularidades eleitorais, mas foi calado pelo terror, raptado e assassinado pelos camisas negras. Em 1925, Mussolini tornou-se Duce, condutor supremo da Itália, com respaldo da Confederação Geral da Indústria, da OVRA, da Polícia Política Fascista e do Tribunal Especial. Concretiza-se assim o Estado fascista, eliminando os focos de resistência, impondo leis de exceção, suprimindo a imprensa oposicionista e cassando a licença de todos os advogados antifascistas. As principais medidas tomadas por Mussolini ao se firmar no poder. Em 1929, Mussolini assinou o Tratado de Latrão para ganhar apoio do clero, solucionando uma antiga questão romana. O Papa Pio XI reconheceu o Estado italiano e Mussolini o Estado do Vaticano. O catolicismo agora é transformado em religião oficial e procura cercar-se das elites dominantes. O fascismo, portanto, agora vai investir em grande propaganda de massa, proibir as greves, apesar de tudo, vai apresentar sucesso na indústria, na agricultura, tirando, portanto, a Itália da crise de 1929. Intensificou-se, portanto, a indústria de armas e munições, intensificou-se as conquistas territoriais, alegando ser necessário restaurar o Império Romano, invadiu a Abissínia, na Etiópia, uniu-se à Alemanha e ao Japão em diversas agressões internacionais nesse período. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre o totalitarismo fascista na Itália. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like e assistam os outros 3 vídeos da série O Período Entre Guerras. Os links estão embaixo. Até lá!